E aí, galerinha, tudo bem com vocês? Mais um podcast hoje com Mauro Hector, grande guitarrista lá da Baixada. E essa semana, esse mês de abril, né? Já foi Michel Leme a semana passada, hoje é o Mauro Hector. E semana que vem, Mozart Mello, olha aí. Mozart Mello. Deixa eu pegar a listinha aqui. Opa. Deixa eu pegar a listinha aqui, peraí. Djalma Lima, né? Depois. Então vai ser assim, ó. Hoje é Mauro Hector, Mozart Mello semana que vem, Djalma Lima na outra semana, Fernando Baeta, Renan Augusto, Alexandre Bastos, Pedro Henrique, Vitor Soares, Rodrigo Israel, Basílio Filho, Li Benavente, Beatriz Vettorazzo, Flávio Gutoc, Lucas Tora, André Martins e também Lucas Almeida, é isso aí. E agora a gente vai falar com Mauro Hector. E falando dos patrocinadores, né, tem uma pessoa que apoia a gente, né, a gente apoia eles também, que é a loja Palácio Musical aqui de Campinas. E a loja Palácio Musical, ela tá sempre fazendo uns trabalhos bem legal, assim, parte de instrumento, tem os preços bem bacana. Eles não são exploradores, né, trabalham com os preços que dá para você realmente caber no seu bolso, né? Sem contar que eles parcelam também várias vezes, depende do que você for comprar. Então a loja Palácio Musical fica na 13 de maio ali, na Avenida 13 de maio, logo no começo, perto da estação ali, antiga estação. E é isso aí. E hoje a gente vai bater um papo legal com o mestre Mauro Hector, né? Sempre bom a gente conversar com músicos, pessoas que têm assuntos, né, sobre esse tema, que é muito legal, né, cara, porque tanta coisa aí que passa na internet, às vezes, que não tem conteúdo, né, e aqui a gente está tendo um conteúdo bem bacana, tá conhecendo a história de vários músicos, né, e isso é muito legal. E daqui a pouco o Mauro Hector vai entrar aí, assim que ele entrar, a gente já chamo ele. Convido ele para a gente conversar, né? E vamos conhecer um pouquinho da história do Mauro, né? Vamos conhecer um pouquinho da história dele. E semana passada foi um papo bem bacana com o Michel Leme, né? Falando sobre música, sobre vários aspectos, né? Vários assuntos interessantes sobre os temas, as composições, bem bacana. E hoje a gente vai falar bastante também com o Mauro Hector sobre vários temas, né? E vou esperar ele chegar aqui. Vamos ver se ele já está por aí. Ainda não está, não. Vamos lá. Estamos ao vivo, né? Ao vivo é assim mesmo. Às vezes acontecem coisas. O Mauro Hector está aí. Deixa eu fazer o convite para ele. Deixa eu entrar no bate-papo. Opa. Já entrou aí. E aí, grande mestre? Opa, peraí, tem que mudar aqui a câmera. Agora, tá certo agora? Tá, você tá no seu estúdio? Oi? Você tá Tô no no meu seu estúdio aqui, deixa eu virar aqui pra ver se... Mas eu não consigo te ver, peraí, como é que eu viro a câmera aqui? Você tá usando no celular ou no computador? Tô no celular, vê se agora foi. Agora foi. Aí. Boa. E aí, como é que tá as coisas? Tudo bem? Tudo bem. Tocando Você tá me ouvindo bem? ouvindo bem. O seu fone de ouvido é bom. Deixa eu ver se... Tá me ouvindo ainda? Tô. Ah, beleza.
Então, eu ia ligar aqui umas coisas, mas não deu certo. Não, tem fone, é o mesmo áudio, mesma coisa. Ah, falou. Eu E aí? fazia com fone também, e Sei. aí eu percebi que estava sendo melhor sem o fone, daí eu tirei. E aí, você tá bem? Como Legal. você tá? Obrigadão pelo convite. Obrigadão pelo convite. Ô, cara, eu fico feliz. Não sei se você lembra de mim, mas um dia nós se encontramos no Concepção Guitarra, quando você veio aqui em Claro Campinas. que eu lembro. A gente bateu um papão lá, foi muito bom. Foi legal, você fez mau som. Esse dia foi demais, foi muito legal, foi Foi o muito divertido. Faísca, nesse dia foi o Márcio Alves. Sim, sim. Teve vários caras. Tem um clone lá do André Nieri. Um rapaz que parecia com o André Nieri. Então, o Mauro, para mim também é uma satisfação enorme. Eu fico muito feliz de você ter aceitado o convite, né? E, cara, eu fico muito feliz mesmo. E semana que vem a gente vai ter com o Mozart Mello, outro mestrão Ah, também. meu mestre, o cara, É o o nosso. professor da turma toda. O cara sensacional, pessoa maravilhosa. Então, a primeira pergunta que eu começo fazendo sempre é como que foi o seu início na música? Quantos anos você tinha quando você teve o primeiro contato com o instrumento? E se você tentou tocar como destro, ou já foi direto para o canto? É, não, na verdade, a minha história com a música foi da seguinte forma: em 1984, eu fui com os amigos, molecada da rua, ver no final de semana. A gente ia no cinema, a gente ia ver o que tinha lá, nem sabia o que estava passando, e a gente ia. Sempre que dava uma graninha, a turma ia molecada, assim. Ia uns 3, 4 caras que curtiam ver filme e tal. É coisa de molecada, né? E aí, meu, a gente tava indo e não sabia que filme ia estar rolando. E tinha 3 cinemas aqui, um colado do lado do outro. E chamava Iporanga 1, 2 e 3. E aí, uns caras foram mais na frente, tinha um amigo que tinha um problema numa perna, andava mais lento. E aí eu falei, cara, a gente foi conversando. E aí quando chegou lá, cara, ele falou, acho que é nesse cinema, cara. Eu falei, ó, será que é no 2 ou no 3? Aí eu falei, esse aqui. E era o filme, tava passando o filme do AC/DC, Let There Be Rock. E aí meu amigo falou assim, cara, não é aqui que os caras estão, bicho. Eu acho que tão... Aí eu falei, não, mas eu vou ficar aqui. E eu gostei do som já de cara, assim, e já tava começado o filme. E aí aquilo me impactou e saí de lá guitarrista, cara. Saí de lá e falei, eu vou tocar esse negócio aí. Tinha quantos anos na época? 13. Em 84? 84, porque eu comecei a tocar mesmo guitarra em 85. Olha que legal, cara. Então, com 14, que eu lembrei que meus pais tinham feito uma aula de violão e não vingou a aula, mas o violão ficou num armário lá. Eu lembrei, falei, eles têm um violão em algum lugar. Aí eu achei o violão e comecei. Você saiu do filme empolgado já. Exatamente. Saí do filme. Mas o violão, quando você pegou, ele estava com as cordas normal, assim, para canhoto ou estava para destro? O violão, não, tava para destro. E aí eu fui. Meus pais me apoiaram muito com o lance de aula, tal, e meu pai já falou: meu, precisa de um professor. Já entrei num conservatório. Que legal. E aí no conservatório o cara falou: meu. Ah, ele me ajudou, depois me descolou já uma guitarra bem simples. E era uma Hudson, chamava Hudson de guitarra. Que da hora. E aí já fui fazer aula e o cara falou assim, ó, meu, mas é melhor, eu te aconselho você não ser canhoto e virar pro outro lado. Aí eu falo, não, eu me sinto melhor como canhoto. Entendi. E nessa eu optei, ele falou, tá bom, então beleza. Ele ainda falou, ó, se tiver uma festa, você não vai poder dar canja. Porque você não vai poder tocar guitarra de ninguém, tá? Ele falou, se eu for na festa e não levar a guitarra, é porque eu não quero dar canja. É verdade. A vantagem também é que só você pega na sua guitarra, né? Você chega no lugar... Não, mas eu tenho alunos e amigos canhotos, então eu acho que não tem problema, cara. Acho que eu não tenho ciúmes, não. Pode usar. É que, no geral, o pessoal não, né, não é tão... a porcentagem é mínima, né? E quando você começou a tocar guitarra, você chegou a conhecer Hendrix logo no início ou não? Que o Hendrix também é canhoto, Sim. né?
Claro, claro, claro. Foi, na verdade, me gravaram um amigo meu, o Plínio, me gravou uma grande baterista, o Plínio Romero, me Uhum. gravou uma fita. E eu gostava muito de Motorhead. E aí, no final do Motorhead, ele gravou um Hendrix tocando Voodoo Child. Que da E hora. aí, era uma versão live, assim. Aquilo foi mais importante para pirar com aquilo. E no meu prédio, no último andar, tinha um cara que tocava guitarra. Ele tocava alto, com aqueles tremendão. E Uhum. aí eu ia subindo até descobrir qual era o andar. Um dia eu toquei a campainha. E aí o cara me emprestou um disco do Hendrix para eu gravar, aquela época de fita cassete, né? E um outro, que era Elvin Lee. E Olha, aí, meu, foi bom importante. que da hora. É, e assim, eu tive a oportunidade de entrar numa turma que estava começando, todo mundo junto. Na Uhum. minha classe, um cara tocava numa banda, e essa banda chamava Druidas. Essa banda, eu entrei nessa banda em 85 e fiquei com ela 30 anos. Caramba, mano. E todos crescemos juntos. Nessa banda teve o Zuzo Mossauer no Nossa, baixo, que pera. é grande baixista amigão meu, né? Que a gente continua tocando junto e tal. Olha. E, então foi uma escola. E a gente fazia, com anos 80, 85, com o Rock in Rio, a gente, lógico, pirou com as bandas de heavy metal, Ozzy, com Jake Que Lee, da hora. o AC/DC que veio, Scorpions, toda aquela New British Heavy Metal, Iron Maiden e tal. E a gente tinha um som autoral, quando o Druidas fazia heavy metal em português, Olha. e era um power trio, né? O Zusa Monsara fazia parte? Na fase bem metal. E depois a gente foi indo pro blues, pro rock and roll, Uhum. e o Zuzo saiu e entrou para uma outra banda que chama Mr. Green, muito boa também. E a gente veio a tocar depois, já no primeiro álbum solo dele, e que eu Olha, já que legal. participo, e que eu já participo desse disco. E aí a gente toca desde então, eu tenho a sorte de tocar com ele em vários discos, inclusive a gente lançou o último, chama Canais Musicais, Olha, que legal. e, então para gravar um novo aí, agora ele compôs um disco novo, agora falta a galera aprender as músicas e começar a ensaiar para gravar esse Que da disco. hora. Eu Mas a lembro gente está divulgando o outro. não sei se eu me engano, mas parece que uma época ele estava dando aula no Souza Lima, né? O Zusa. Sim, sim, é verdade. É. Sim. Aí depois ele foi para Berkeley, aí depois voltou. Agora hoje ele dá online, né? Olha, que legal. E é bem forte o trabalho dele como professor. Aquele trampo que você postou hoje, acho que você postou um trampo esses dias. Sim. É ele que está fazendo baixo? Eu não vi. Não, Olha. não. Esse trabalho é o meu trabalho solo. Ah, sim. Esse é o meu último álbum lançado e a gente fez um registro em estúdio agora gravado agora, no começo do ano, em janeiro. Que Esse é o legal. primeiro vídeo. A gente gravou o álbum inteiro que a gente fez, o álbum divulgou nas plataformas, está tudo já Uhum. lançado, a gente tem feito shows, né? Que é o Igor Wilcox na bateria Ah, o e o Igor Caio Costa. Pamplona no baixo. O Igor inclusive mixou e a gente gravou no estúdio dele, mixou e masterizou esse álbum. Uhum. E a gente vem divulgando, já participou do Santos Jazz Festival, Legal. lançou no Sesc, e no Conecta Music do ano passado a gente já fez o show também. E agora então eu queria registrar isso em vídeo com uma qualidade boa, e a gente gravou Nossa. tudo de novo numa tarde, o show todo, o disco todo. E agora a gente está mixando e cada mês a gente pretende lançar uma. Então essa foi a primeira, que chama Blues for Trauer, que é um É. blues que eu compus para o guitarrista Robin Trauer. Que é Nossa, um... ficou muito bom, ficou. Pô, obrigado, Eu estava valeu. ouvindo lá hoje, estava ouvindo hoje A gente ela, está inclusive. contente com esse lançamento, porque é desse álbum aqui. Eu fiz um pencard, não sei se dá para ver aí, Dá para se ver. fica ao contrário e tal. Aham. Eu fiz um pencard com todos os meus álbuns, então Que quem legal. quiser depois entrar em contato, a gente vende e manda para todo mundo aí, pro Então, Brasil vou todo. chamar inbox. É só chamar inbox. Esse é o Keep On, o meu quinto álbum. Que da hora, cara. Gostei dessa maneira que você criou de lançar aí, porque é mais Na leve, verdade, né? o Igor é que me deu a dica, o Zuzu também fez, e como hoje em dia quase ninguém tem mais CD, né? Toca É. CD, apesar de que eu acho que ainda essa mídia ainda
flutua e todo mundo tem que curte som, né? Tem vinil, eu tenho vinil, tenho CD, mas é mais difícil da pessoa ir no show e comprar, né? Acaba virando um souvenir, né? Então isso é legal, porque você compra. Esse aí, no caso, eu coloquei todos os meus álbuns. Então E é dentro legal. disso aí tem alguma partitura, alguma coisa ou não? Tem Nesse tablatura? não tem, mas poderia ter. Que tem todos os álbuns, os 5, Uhum. as capas e a ficha técnica. Olha que legal, cara, que da hora. Isso aí é Legal, que é uma coisa. outra coisa que também o pessoal não tem. Ficha técnica, né? Quando você vai ouvir no Spotify, né? Não tem. Você não sabe quem fez, né? É mais difícil, né? E como que é a sua inspiração para compor, assim? Que nem esse último álbum aí, o que que te inspirou para compor? É músicas que você já tinha antiga ou são tudo novas? Não, lançamos o ano passado, são músicas novas, mas eu venho trabalhando, não são novas, de gravação é a primeira, mas eu vinha tocando, eu gosto de tocar elas ao vivo. Ah, Então eu vou tocando nos shows, tocando as músicas dos outros álbuns e experimentando as músicas também novas, que estão ali fresquinhas, né? E aí, quando a gente vai gravar, já está um pouco mais sedimentado, né? uhum. Eu vi E um. a inspiração às vezes pode ser que nem Blues for Trower. Eu quis homenagear o Robin Trower, que é um guitarrista que me influenciou muito. E eu ouvi muito a obra dele, já toquei muitas músicas dele em vários trabalhos com bandas que até a gente vai falar aqui. E então eu quis homenageá-lo. Fiz um country que chama At Home, que eu fiz na pandemia, quando a gente estava em casa, todo mundo. Olha que da hora. E eu fiz aquele festival que a gente tem uma galera que é do Country BR, né? Galera do Country, né? E aí eu participo e cada um fez uma música para lançar online. Olha. Inclusive está no YouTube, todos os guitarristas. É. Né? Olha ideia. O Guto Vig, né, que organiza tudo isso, que é muito Inclusive, legal o trabalho dele. O Guto Vig participou aqui também, fez um. Então, ele é demais, é um cara muito gente boa, mó brother. A gente fez workshop também na feira uma vez, tocamos juntos, assim, foi muito legal, fizemos uma jam, Que da hora. grande guitarrista. Então, aí eu fiz essa música especialmente para aquele momento, e aí eu gostei muito do resultado e registrei ela agora com essa turma, que é o Caio e o Igor, que aí deu mó vida para a música, né? Da hora. Eu vi, acho que um baixista tocando com você, o Clécio, acho que é Clécio Nascimento. Glécio Nascimento. Glécio Nascimento é um grande músico, um amigo querido, um gênio do baixo, e gravou o meu disco Live em Santos, já gravou antes o Altitude Blues, vinha fazendo comigo. O cara que eu conheço, ele basicamente desde o começo, talvez da fase, ele foi mais para música instrumental e mais pro. Eu conheci ele ali, ele tocou comigo. Tava no show que eu abri pro Eric Gales, era ele no baixo. Que da hora. É um cara muito querido. Pô, Eric Gales é demais também, né? Cara, o cara tem um projeto. É um fenômeno. Você abriu o show para ele? Abrimos o show dele aqui no Teatro Coliseu, em Santos. E no final ele me convidou para uma jam. Eu toquei Red House com ele. Foi muito legal. Tem no YouTube? E tá no YouTube. Tá no YouTube. Vou pegar para ver. Tá no YouTube. Cara, o Grécio toca demais. O Grécio eu já vi ele tocando com outros caras também. Já gravou com um monte de gente, né? Também. Sim, né? É um baixista muito requisitado. E daí ele gravou meu disco live em Santos também. E aí esse último entrou o Caio Pamplona, que é um guitarrista, um baixista fenomenal também, um multi-instrumentista. Ele lançou também um trabalho muito legal agora, a autoral, assim, tá? É uma ótima pessoa também. Caio Pamplona. E como é que é a sua inspiração para compor? Assim, você pega alguma coisa assim para se inspirar, ou você vai tocando e vai surgindo? Como é que é assim? Olha, às vezes vem tudo junto, vem o riff, aí eu já me empolgo, já faço a música toda. E às vezes não, às vezes sai uma parte, eu falo, puxa, isso ficou legal, aí deixo ali, daqui a pouco eu volto, faço um pouquinho mais, eu vou lapidando, assim, né? Às vezes eu mostro para algum amigo e falo, cara, isso aí ficou bom, meu, você devia continuar, aí já me empolga e tal,
eu vou por esse caminho, né? Entendi. É meio. Não tem uma regra, eu não consigo fazer. Eu não consigo, por exemplo, fazer uma música e falar, vou fazer uma música na onda tal, assim. Geralmente vai para outro lugar, deixa a mão embora, assim. Entendi. Então, e aí eu tenho muito. Meu trabalho é muito calcado no blues, mas tem muita influência da música brasileira, do jazz, do rock and Uma roll, de mistura, tudo né? que eu vivi, tudo que eu vivi na música, eu deixo aflorar também, né? E também deixo muito os músicos à vontade para gravar. Cada um toca o que quer, assim, eu não fico muito dando Exigindo. pitaco, eu Mas confio na você não galera. cria uma linha, tipo, às vezes você já cria, eu quero baixo assim e tal. Já fiz isso, mas às vezes eu gosto de criar junto. Às vezes eu Entendi. chamo o cara e falo, pô, o que tu acha de fazer assim? Experimenta aí. Aí o cara faz, pô, é isso mesmo, aí vai indo. Eu acho mais Mais legal dinâmico, do né? que fazer tudo sozinho. Verdade, fica mais dinâmico, mais espontâneo, né? E quando você deixar a pessoa mais à vontade para gravar o que ela acredita, eu Uhum. acho que ela vai vestir mais a camisa também, porque Com fala, certeza. pô, tem a minha marca ali, minha digital, né? Isso é verdade. Voltando lá no início, de novo, no início. Quem foi o Sim. primeiro guitarrista que deu a injeção na sua veia? Você falou, quero ser Então, guitarrista. foi o Angus Young no filme Let There Be Rock, aí até hoje é um dos meus Guitar Heroes, né? Não Aham. deixou de ser. Aí depois aqui em Santos eu fui ver um show de uma banda de heavy metal, Santuário, uma banda que gravou o SP Metal, um disco lendário, né, do metal nacional, e ele chama Mika, Ricardo Mika. Aham. O Mika eu tive a oportunidade de contar isso para ele um dia, porque um dia ele me ligou para indicar um sobrinho dele para fazer aula. E aí ele falou: você não me conhece, tal, eu já fui guitarrista, tal, hoje ele voltou a tocar, inclusive. Mas na época, né, aí eu falei, quando eu ouvi a voz, ele falou, cara, você é o meu guitarrista. Então, ele foi o cara que, a primeira vez que eu vi ele tirar um som de guitarra assim, bonito demais, e ele limpar o som, aquela coisa de abaixar o volume, ter o clean, aí voltar a ver o crunch, Aham. entendeu? E tocava muito bem na praia do Van Halen, assim, Aham. né? Toca muito bem. Você chegou a fazer aula com ele? Não, Não. não, ele não dava aula. E Aham. eu fiz aula em Santos com o Rafa, que foi um professor que deu aula para muita gente aqui da Baixada, Que legal. grande professor. Hoje ele não toca mais profissionalmente, deve curtir uma guitarra em casa. Tem uma loja de CDs e de vinis, ainda Caramba, na ainda? ainda na Resistência. E depois eu estudei com o Zé Alexandre Bickett, um grande guitarrista, um grande professor. Aham. E depois eu fui estudar um tempo em Tatuí, fiquei um ano em Tatuí. E Nessa época você morava com os pais ainda? Não? depois um amigo de Sorocaba me indicou para fazer aula com o Mozart Mello, Que porque era legal. difícil naquela época, nos anos 90, comecinho dos 90, fazer aula com o Mozart, que tinha muita procura, né? Ele tinha E uma aí fila enorme. ele me indicou para o Mozart e tinha uma vaga lá, e deu certo, eu estudei com ele um ano, ia na casa dele, descia Teodoro Sampaio, e Aham. ia fazer aula na casa dele. Foi muito legal, foi uma época mágica, assim, né? E É, aí, foi um momento muito importante, assim, de injeção de conhecimento, de poder tocar com um baita mestre, né? E todos os meus professores foram importantes. Eu acho que o Mozart foi o divisor de águas em muitas coisas, como profissionalismo, não só na aula, né? Mas como pessoa também, como ser como ser um humano, músico, gente boa. ele é ser humano e é um matemático, né? Um músico que está Exato, sempre exato, estudando. exato. A gente tocava muito na aula, eu gostava muito que a gente tocava na aula, eu não queria muito essa coisa da técnica. Eu Aham. queria tocar, eu pedia para tocar Stella by Starlight, eu pedia para tocar Standards de Jazz, eu ficava tocando a aula inteira, eu queria ouvir ele e tocar. Que legal. É, Era bom. tem uma amiga minha que chama Mari, tá aí na live. Ah, que O legal. Roger entrou também. Então, é gostoso, né, cara? E o Michel Leme estava falando que ele também tentou fazer aula com o Mozart, na época não conseguiu, porque não tinha. Aí disse que um dia o Mozart falou assim, ó, no podcast passado, né? O Michel Sim. Leme. Não, O Mozart eu falou, vi. você viu, né? O Mozart falou assim, ó, toca pra mim aí um improviso sobre essa base aí. Daí improvisou. Aí o Mozart falou assim, vamos tomar café. Vamos tomar um café, tá bom. Que legal. É. Não, com certeza, fera pra E caramba.
você mora em Santos? Sim, sim. Você ia daí para Eu São trabalho em Paulo? Santos. Oi? Você ia daí para São Paulo fazer aula? Ia, pegava 2 ônibus, um metrô e mais outro ônibus. Ah, você não ia dirigindo, não, né? Você ia. Não, não tinha carro. Não tinha carro. Não Na tinha carro época. nessa época, não. Ah, então é melhor, sabia? Você ir de ônibus, você vai mais sossegado, né? Dormindo, tranquilo. Às vezes não era tão fácil, mas a vontade de aprender é maior, né? É verdade. Aí, você viu falar a história do Osés Rodrigues, passou por aqui também. Sei. O Osés Rodrigues vinha lá de Santa Catarina, de Itajaí, sei lá, para cá fazer aula. Ele vinha de lá do. Caramba, que legal, fantástico. O amor pela música, né, cara? Inclusive, você dá aula no IGT agora também, né? Ainda, né? Sim, na verdade tem um curso online que eu gravei, Aham. mas eu dei aula aqui, teve que Santos, teve um IGT aqui. Olha que E legal. aí eu dei aula aqui no IGT de Santos. E aí teve uma ligação ali que não se rompeu. Aí eles me convidaram para gravar algumas aulas para o curso do IGT Online. E eu gravei essas aulas. Mas meu trabalho maior como professor é aqui em Santos, dando aula particular e online para o Brasil todo, para fora também. Ah, trabalha com aula também. Pra caramba, eu trabalho desde. Eu tô aqui tá há 40 anos, esse ano tá fazendo, e acho que eu já tô dando aula desde 88. Eu já Caramba. comecei. Eu estudei que nem doido, uns 5 anos, 4 anos de guitarra e já comecei a dar aula para uns amigos e não parei mais. Mas sabia que a melhor maneira de aprender é dar aula, né? É, sim, 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 eu só aprendo, cara. Essa que é a Revisa. verdade. A gente revisa aquilo que a gente não. Que nem eu mesmo, eu também dou aula, né? Eu começo a dar aula, eu começo a aprender junto, porque tem coisas que Sim, eu nem lembro mais. eu sei que você dá aula, eu te acompanho, eu sei, é muito legal o seu trabalho, cara, sério Obrigado. demais. Eu pego muito iniciante, na verdade, né? Sim, sim, Então, sim. E é muito bom, é muito bom. Eu pego todos os níveis de aluno, assim, eu não tenho essa também de. escolher, né? Às vezes a pessoa fala, o Mauro toca há muito tempo, tal, aí só deve dar aula para quem já está muito avançado, né? Uhum. Não, eu acho que isso não. Eu até curto, porque acho que você pode ajudar desde o começo, uns caminhos que a gente bateu muito a cabeça, né? Você já É. consegue. E outra coisa, se você for dar aula só para quem já toca, você vai morrer de fome, porque quem procura mais é iniciante. Não é Sim, sim, verdade? é verdade. É O verdade. cara que já toca, a maioria, eles acham que não precisa mais de aula, né? Aí ele faz uma aula com você e some. Depende da cabeça, depende do momento que você está, depende do. Acho que é muito relativo isso, muito relativo. Depende muito de quem é quem, né? É, Porque se você. é. Por exemplo, eu estou sempre querendo aprender, estudar, estou É, sempre buscando assuntos novos e acho que um bom crítico meu mesmo. Eu falo, ih, rapaz, você tá uma porcaria hoje. mas você tem um Então, fraseado muito bom, cara. Você tem um fraseado demais, assim. Você poxa, pensa, obrigado. você pensa por. Quando você elabora o seu fraseado, Sim. você pensa assim, tipo, numa frase melodicamente falando, ou você pensa em escala, essas coisas assim? Porque tem gente que pensa mais em melodia, né? Tem outros que pensam mais em escala. Eu penso em tudo junto, porque, na verdade, quando você está estudando, aí você faz todo esse. Estuda sistema 5, regiões, conhecer o braço, campo harmônico, possibilidade de arpejos, pentatônicas, e tríades e blá blá blá. Aí na hora que eu vou tocar, hoje em dia eu estou deixando fluir. Então eu não fico pensando em nada. É muito da emoção, mas também é toda essa prática que a gente faz durante a semana, para quando rolar o play, isso está fluindo, né? É. E aí minha prática hoje em dia é colocar os repertórios dos trabalhos que eu tenho para fazer e ficar improvisando sobre, e aprender temas novos, principalmente standards de MPB, jazz, blues também. Aham. E essa é a minha praia que eu mais curto. Então, eu fico estudando os standards, algum standard que eu falei, isso aqui tá pegando, vamos lá. Aí pega a harmonia, sei lá, Dona Lee, fico estudando. Aham. É, assim, e meu repertório também, já como são 5 discos, eu tenho que estar fazendo uma manutenção, senão tu vai perdendo a mão Quando tem um show, você tá meio, né? Então eu não gosto, eu estou sempre estudando para quando rolar isso eu já estou preparado.
Senão você Entendi. fica aquela ansiedade, né? É, De, de não de não estar tocando o play bem, aí você quer. Aí então eu já mantenho esse som sempre vivo. principalmente o tema, né? Pegar o tema principal Isso. a parte Não, do com certeza. improviso. Não, os solos eu nunca faço igual, eu sempre improviso. Todos Ah, os shows são diferentes. que legal. Eu tava vendo seus shows no YouTube, eu tava vendo mesmo que você tem uma dinâmica assim bem. Você segue o fluxo, né? Você vai, você segue, É. você entra na vibe da banda, eu vi lá, tava vendo um show seu, você Ah, que entra na legal. vibe. E o cara vai para um lado, você vai junto e tal. Eu vi, eu tava vendo. Eu tento fazer isso, porque eu acho que é mais divertido. Eu conversei com alguns músicos, né? Não sei se você sabe, o Pipoquinha, o Michael Pipoquinha, Sim, ele sim, ficou um bom tempo aqui em Campinas, né? sim. Aí teve uma época que eu fiquei com ele, eu gravei uma noite, fiquei com ele conversando, e eu perguntei para ele, eu falei, ô Pipoquinha, o que você pensa? Eu falei, cara, eu nunca estudei música. Ele falou, tudo que eu faço é aqui, ó. Eu falei, eu tive 5 aulas para entender mais ou menos alguma coisa. Hoje acho que Sim. ele já sabe mais, né? Mas ele fraseava de um jeito, cara, que parecia que o cara tinha uma bagagem, assim. Ele tinha bagagem dentro dele, mas ele não sabia o que ele fazia. Tipo assim, ele Sim, tocava pra caramba, mas assim, se você perguntasse o que ele fazia, ele falava, não sei. sim. Mas o cara. Talvez essa coisa da vivência com o repertório, né? De ficar tocando o repertório e ouvindo os caras, né? Que é o melhor professor mesmo. Verdade. Então, assim, lá no início, você fez aula no conservatório, você falou, né? Não, fiz pouquinho tempo, não curti muito o conservatório, aí fui já estudar com o Rafa, depois eu fui estudar com o Zé Alexandre, o Alexandre Bickett, depois um pouquinho de tatuí, um ano, e depois fui pro Mozart. Esse Alexandre Bickett é aquele que toca jazz? Toca jazz, toca tudo, né? Mas Toca ele tudo. é um grande guitarrista compositor de mão cheia, tem já alguns álbuns lançados. Eu acho que eu vi a E, matéria dele na Guitar Play, se eu não me engano. sim, 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 com certeza, com certeza. Ele lançou vários álbuns muito bonitos e é um guitarrista toca muita classe, muito conhecimento, Uhum. e é amigo também. E você estudou bastante tempo com ele? Estudei com o Rafa, eu estudei uns 4 anos, com ele também, uns 4, 3, depois estudei com o Mozart um ano. Uhum. Eu estudei bastante, assim, foi um Que cara. legal. Sempre gostei de fazer aula. E a parte de shows, assim, você faz bastante também, né? Que eu vi que sempre eu vejo você tocando, você toca todo fim de semana, você tá tocando? Eu preciso trabalhar, porque eu vivo da música, então estou sempre tocando. Mas eu curto muito tocar ao vivo. Eu toco em várias bandas. Por exemplo, eu até anotei aqui, eu tenho uma banda de rock and roll classic rock, que chama Come On, que é com o Marcos Paulo, grande cantor, grande baixista, Marcos Paulo Nóbrega, e o Ricardo Teixeira, o Igor o Igor e o Cox tem feito também com a gente. O meu trabalho solo, o Mauro Hector Trio, que é o Igor e o Cox e o Caio Que Pamplona. legal. Esse é o meu trabalho com só autoral, só toco as músicas dos álbuns, né? Uhum. Tem outra banda de classic rock chama Easy, que é com o Paulo Naef, o Leno Scarpa e o Ricardo Teixeira, que a gente também faz mais classic rock. O Camel Rock, a gente toca muito blues rock, tipo Cream, Jimi Hendrix, Stevie Ray Vaughan, Da hora. B.B. King e tal, mas também toca hard rock, tipo Van Halen, Olha, Deep Purple, Burn, esse repertório assim, que e da mistura hora. que eu gosto muito, que a gente improvisa muito nisso, E né? como é que você consegue. Eu estou montando um outro projeto, eu fui convidado, na verdade, pelo Manny Monteiro Uhum. e pelo Ricardo Gaspa, que eles têm um projeto que chama Blues e Pack. A gente Olha. está começando um trabalho de composição, já Uhum. tem a primeira aí, tá? A gente está no embrião do projeto. Estou muito Já, empolgado com o convite também. já tá na internet? Eu toco na Orquestra Sinfônica de Santos Olha, e tem um projeto de classic rock e eles fazem, às vezes, umas apresentações de Réveillon. Fizemos agora para 150 mil pessoas na praia. caramba. E foi muito legal. O repertório é maravilhoso e tocar com a orquestra é um baita aprendizado, né? É Então é uma verdade. baita oportunidade para mim. E É. toco com os Zuzu Monsauer Quarteto, que a gente lançou esse disco que chama Canais Musicais.
Uhum. E tem um projeto com o Alex Reis, grande batera, e o Marcos Paulo também, de autoral. Olha, que legal. E às vezes eu toco com o Eduardo Machado, grande baixista. Eu tive a oportunidade de gravar um disco que chama Amálgama, que é de 2019. Legal. E é um trabalho que tenho muito orgulho. Uhum. E outro trabalho que eu tenho orgulho que a gente fez, eu vou mostrar aqui, Uhum. é de uma banda de Araçatuba, chama Fast Fusion. Olha que da hora, cara. Chama Alucinações Musicais. Eu gravei esse disco, fui convidado pelo Daniel Freitas e toda a turma. Ele é É de novo, Araçatuba. faz tempo já. Faz Oi? tempo que Esse disco faz um tempinho. Uhum. Mas é um disco muito legal. Eu participei já do outro disco deles, uma faixa, e nesse eu gravei o disco quase todo, né? E a gente fez o show de lançamento. Que da hora. Deixa eu mostrar um outro aqui, para não esquecer de falar de ninguém, senão a turma fica Isso. chateada. Esse aqui é o Covers Blues Band, uma banda que eu tenho muito Pô, orgulho também de ter legal, mano. participado. Esse disco aqui é com o Alaô Neves, um dos maiores bateristas Pô, do país, né? Um dos maiores do mundo. fera. O Ney Haddad no baixo, grande baixista, grande produtor. E Guapo Sayurbeck no vocal. O Guapo é gaitista fenomenal. Então é um quarteto, né? Ele é um trabalho muito legal, autoral de blues em português. Em português? É, Caramba, isso que eu ia perguntar. esse disco tá nas plataformas. Cavers Blues Band, Como é que é o nome? descasso. É Gábias? Caviar, de caviar. Caviar. Caviar's Ah, Blues Band. tá, Caviar's Blues. vou procurar. Que Esse, legal. esse aqui é o meu primeiro álbum, chama Sonoridades. Uhum. Esse primeiro álbum você gravou em que ano? Esse é 2001 e o show de lançamento a gente fez em 2003. Então eu considero aqui o começo da minha carreira solo. Que legal. E quando é que você começou a fazer carreira solo assim? O que foi que deu na sua cabeça? Falou, não, eu vou fazer carreira solo. Eu toquei com o Guilherme Arantes durante um ano. Olha que legal. E aí, quando eu estava, né, um ano tocando, me deu vontade de sair para fazer meu trabalho solo. Aí eu avisei, falei, acho que eu vou sair. Entrou um amigo no meu lugar, que eu indiquei, que está até hoje, que é o Alexandre Blanc. E aí eu falei, cara, eu preciso sair para fazer meu trabalho. Eu estou com muita vontade, eu sei que pode ser loucura, mas aí eu fui fazer meu trabalho. E Que da hora. eu tinha umas composições e eu mostrei para um amigo que tem um sebo de discos, tinha uma teia de aranha. Inclusive tem uma música que chama Teia de Aranha, em homenagem a ele. Olha. E a loja que eu ia lá, porque era o meu lugar para pegar os discos que você não conhecia, né? O que é isso aqui, né? Não, né? Ainda não tinha internet assim Naquela tão época. forte, né? Verdade. E aí ele falou assim. Aí um dia eu mostrei uma fita cassete com uma demo minha. Aí ele falou, pô, muito legal isso, cara, você devia fazer algo. Aí ele foi num teatro de Santos e marcou um show. Sem me falar nada, falou, marquei um show solo aí. Nossa! Aí ele falou, E se você vira, teve que monta a arrumar o banda aí. grupo. Aí, aí fizemos um ensaio, alguns ensaios, e foi o Alex Reis na bateria, que veio de Franca, e o Lennon Scarpa no baixo, a gente fez o show, metade autoral, metade algumas versões de standards, tal, Que da e hora. blues, tal. E aí depois disso, os caras falaram, meu, compõe mais algumas e bora fazer o disco, né? Que legal. E é legal porque você fez uma coisa que muita gente esquece, né? Que nem eu também, eu caiu a ficha agora, eu tô com 50 anos, né? Eu falei, caramba, eu tenho que tocar minhas músicas, porque às vezes a gente fica a vida inteira tocando pros outros, as músicas dos outros, né? Tocando as músicas dos outros, e Sim, esquece de tocar a nossa própria, né? sim, é verdade, E verdade. você acordou. Eu acho que é importante, para mim foi importante fazer isso, me abriu algumas portas, ou várias. Por exemplo, eu pude tocar no Festival de Rio das Ostras, Oh, que da fazer um show lá. Inclusive foi com o Glécio e o Alexandre Facas, um grande batera que eu também não posso deixar de falar, que gravou o meu. Já participou um pouquinho do Atitude Blues, do Retratos, ele gravou o disco todo, junto com outro baixista, Ricardo Boccaccio. E então a gente foi fazer o Rio das Ostras, fizemos alguns festivais por conta do trabalho autoral, né? Eu entrei num festival, num concurso uma vez para tocar no Cascavel Jazz Festival, quando eu lancei esse disco, o primeiro, e aí com uma música dessa, eu toquei no festival e ganhei para tocar lá. E a gente foi tocar no festival
Cascavel Jazz Festival, tocou Hermeto Pascoal, Yamandu Costa, Da hora. e eu toquei também. Então foi muito legal. O trabalho autoral me abriu uns caminhos que eu queria muito, né? Então é legal você poder. E aí eu nunca mais quis parar de fazer meus discos, apesar das dificuldades, né? Porque a gente produz tudo na unha, né? A gente banca o negócio todo, a gente grava, a gente, né? Tudo da Mas, massa, né? e agora ficou mais complexo, porque você não vê mais a grana do CD. Antes você Agora, fazia um show de lançamento, você vendia o CD, você voltava essa grana. agora não. Agora Eu, você eu sempre pude pagar minhas gravações já vendendo CD. Agora, as plataformas pagam um pouco pra caramba, a gente realmente ficou mais difícil. Mas é importante continuar compondo, né? Aham. Continuar fazendo. É um motivo para fazer um álbum novo, é que tem shows, É. né? Então você fala, pô, tem um show novo tal. Então a E você gente. grava. Eu fiz esse disco, o Keep On, né, eu fiz e já lançamos em 3 ou 4 lugares. Então eu tô feliz, estamos divulgando, quero mais Que tocar legal. mais agora. E você grava na onde? Você grava na sua casa mesmo ou você tem um estúdio que você vai especial? Ou Cada vários? disco eu gravei no lugar. Esse último a gente gravou todo no estúdio do Igor Wilcox, que ele tem um estúdio na casa dele. Que E legal. aí a gente gravou todo lá. E já tem um baita som de batera, né? Porque ele é batera e já tem estúdio, então já meio caminho andado, né? É verdade. Né? E a gente gravou tudo lá no estúdio. Esse foi o primeiro disco que eu não gravei todo mundo ao vivo. A gente fez separado, a bateria. Eu gravei tudo em casa, vamos dizer assim, a ideia, a matriz do negócio eu fiz em casa. Que E aí legal. ficou com uma guia, a gravação guia. E aí depois a gente foi gravando, eu fui gravando as guitarras, bateria, baixo, fomos fazendo. O Caio gravou bastante na casa dele, e eu fui pro estúdio mesmo do Igor, eu quis gravar lá. Que legal. O Israel Aguiar, amigo meu, professor aqui de Campinas também, guitarrista, tá aí. Um grande abraço. Que legal, muito obrigado. Abração aí. Eu trabalhei quase 10 anos com ele dando aula numa escola aqui em Campinas. E ele Que entrou ótimo. na área. Então, Eu toquei com os Uso aí no Alma, mês passado. você tocou no Alma? Tocamos terça-feira, não lembro que dia foi mês passado. Cara. Lançamos esse disco Canais Musicais. Poxa, se eu soubesse, eu tinha ido, eu tô aqui pertinho, pô. Poxa, eu divulguei aí mas às vezes acaba não chegando, né? A gente não vê tanta coisa, tanta correria, né? O Alma quem organiza assim os eventos lá, não sei se é ele ainda, é o Alexandre Cunha, né? Que tava junto com. Então eu não sei com o que o Zuzu tratou, foi ele que cuidou disso. A gente Então, só foi tocar, mas. O Alexandre Cunha tem uma escola de música aqui em Campinas, chama Drumsfield. Sim. E eu dava aula na escola dele lá, daí ele sempre falava, vamos lá no Alma. Toda vez que tem show, ele me manda embora. Que legal. Que legal, adorei esse espaço, muito bom. É muito bom, lá eles apoiam muita música. Inclusive, esses dias teve um show com o Carlos Bala lá. Sim. Teve Concepção. Eu já tive a oportunidade de tocar com o mestre Carlos Bala nesse disco do Eduardo Machado, o Málgama. Que legal. Ele foi o baterista. Foi muito legal. Aquele evento que você tocou aquela vez, o Concepção Guitarra, sim. Parece que foi no Alma agora. O Eric Paulo. Isso, rolou, acho que sim, é verdade. Verdade. Só faltou você lá, né? Faltou, pede pra lá pra a galera me chamar. Que a outra vez você foi. Dessa vez foi o Faísca, foi um monte de gente também. Que legal, a Faísca também é grande amigo, grande mestre. Melo Júnior. Sim, grande guitarrista. Inclusive eu conversei com ele para fazer também um podcast, ele falou que... Legal. Sensacional. Então, que legal. Você tem uma vida bem ativa, então, musical, assim. Você tem um trabalho realmente ativo. Eu tento manter o play, né? Como a gente fala, ficar tentando, tocando para manter estudando, improvisando e criando. E também essa parte de professor eu adoro. Então, eu dou aula semanalmente, assim, várias horas por dia. Curto muito, tanto online quanto presencial. E voltada bastante para improvisação, repertório, muito fazer a galera tocar também, né? Que legal. E você dá aula todo dia, assim, de segunda a sexta, ou sim, tem um dia certo? Sim, dou aula todos os dias. Quarta eu estou dando aula só de manhã, porque aí deixa a tarde para poder ensaiar com os projetos.
Ah, Ou quando tem entendi. algum show, mudar as aulas, por exemplo, de quinta para quarta para poder fazer o show e não Aham. atrapalhar ninguém, né? Que legal. E você chega a dar quantas aulas por dia, assim? Qual o dia que você dá mais aula? Você Poxa, chega a dar uma... às vezes eu começo 8 da manhã, paro o meio-dia, volto às 2, volto até às 10. O Fred falou que mandou um abraço para você. O Fred do Ferro Bruto. Ah, grande amigo. Guitarrista da pesada, ele. Tem uma banda de rock and roll e Que blues. legal. Muito Legal, aqui ótimo. da Baixada. Quando a gente faz o que a gente gosta, cara, é um prazer, né? Pra acordar todo dia e fazer aquilo que você gosta, né? Sim, sim, é um É um privilégio, né? Privilégio, privilégio. privilégio. Eu, Quantas eu, pessoas vai trabalhar num serviço que não gosta, né? Eu fico vendo, sim, sim. eu fico vendo direto o pessoal falando assim, segunda-feira. Eu falo, pô, segunda-feira é maravilhoso, pô. Sim, eu penso o mesmo. Desde que eu me dediquei a isso, é uma luta, né? A gente fala É, isso, mas quem vê pensa que é só alegria. Mas não, tem a parte difícil. A gente é autônomo, é outra história, né? é, Você tem que cuidar de você, você é seu empresário, você é o cara que é, marca os shows, você é o cara que cuida dos ensaios, você liga para os alunos, você escreve as matérias, o material para as aulas, você sabe bem o que a gente está falando. Você está fazendo é, uma live, você que organiza, você liga para a galera, vê é. a data. Então, tudo isso é muito bom, mas tem que ralar, né? Tem que ter organizado, né? Tem Tem. que ter organização, É, tem que ter compromisso. Eu tenho uma agenda, né? Não sei se você faz isso também. Eu faço uma agenda, anoto sim, tudo que vai acontecer na semana. Toda sim. semana eu anoto. Aí, para eu já saber, né, o que vai acontecer. Daí, sempre um dia antes eu mando uma mensagem para os alunos, lembrando nossa aula amanhã, tal hora, porque Sim. sempre eu mando um lembrete. Quando eu não mando, meus alunos ficam assustados. O que aconteceu, Scott? Eu falo, nossa, eu esqueci, cara. É bom, é bom. Acho que é legal manter uma ligação, né? Conectado aí. Porque ele se sente que você está preocupado com eles, né? Fala, pô, o cara está Sim, preocupado. é verdade. Ele realmente tem que dar aula, né? Sim. Ah, entrou o Kael aí, um aluno meu aí, acabou de fazer aula. É um Oh, que menino, legal. o Kael Valeu aí. é um aluno Valeu pela novo, presença aí na é um live. menino novo, rapaz, mas ele tem uma sabedoria. Ele tem, acho que, não sei quantos anos que ele tem, o Kael, mas acho que Sim. deve ter uns 12, 13. Mas o menino é inteligente demais, ele gosta de Queen, ele gosta só de coisa boa só. Aí ele Que chega com uma bom, né? música mó complexa aqui e fala: caramba, você quer tocar isso? Ele começou agora. Fala, pô, Scott, mas é difícil. Fala, não, mas tô tranquilo, É começa assim verdade. mesmo. É assim mesmo. Uma vez eu tenho um amigão meu, o Leno, uma vez ele fez aula comigo, grande baixista. E aí eu lembro que a gente sempre brinca que ele era bem moleque, ele trouxe o disco do Chick Corea. Ele Pô, falou, eu queria entender esse álbum inteiro. Eu falei, eu também. Vamos ligar para ele. é complicado. É, esses caras aí, mano, esses caras não são ET, né? Extraterrestre. Igual você Sim, também. sim. É Você, verdade. você também. Inclusive o Mozarmello, quando ele vê você tocando, ele fala: nossa, É impossível. você destrói tudo também. Imagina, impossível. Eu que falo Então, isso dele. e esses trabalhos que você faz assim, que nem você falou que tem bastante projeto, né? Como é que você consegue conciliar a agenda de shows? Como não rola tanto show, são esporádicos, então dá para organizar. Às vezes calha de acontecer, mas não é tão complexo, porque não é que nem tipo uma banda de baile, você que Entendi. toca todo evento, qualquer coisa, tá tocando. Não, aí você consegue se organizar. O Entendi. Zuzu, por exemplo, ele faz shows, mas não é toda semana. Então, pintando são festivais, eventos mais. E aí rolam uns ensaios, como é um trabalho denso, aí Uhum. você tem que ensaiar algumas semanas para rolar o show, Uhum. assim, com um nível que os usos esperam e que todo mundo espera, né? Aí já fica tipo uma agenda já, tipo agendado É, pro ano o meu, inteiro. o meu trio também. A gente tem um repertório do disco novo, Uhum. a gente está ensaiado, mas sempre que vai rolar um show, vejo, a gente já faz um ensaio umas 2 semanas antes, Para deixa pegar mais tudo. Para seguro, todo né? mundo ficar lembrar das coisas, né? E no Uhum. caso, eu, como sou compositor, e o cara que adora o do disco, porque foi eu que É, compus, eu fico tocando em casa e tal, mas eles têm outros trabalhos. Então, o Igor tem os sim. discos dele, o trabalho dele, que é maravilhoso. O Caio também tem o trabalho dele e toca com muita gente também. Então, quando rola esses ensaios, é importante para dar uma sintonia no trio, É, para a gente tocar juntinho e tal. é, E lembrar algumas coisas, né? Poxa, cara, eu não lembrava desse riff, eu não lembrava disso. Pô. Então, verdade. o, É o muita ensaio coisa, né? Muita coisa. Então tem que realmente dar um recap, né? Dar um.
como eu estou em muito trabalho, eu tenho que ficar voltando isso tudo toda hora, né? Uhum. E eu também toco em gigs assim de standard, de jazz, assim, só tocar jam. Aí é legal porque você também tem que saber esse repertório de standards, né? Então, Uhum. saber decorar as melodias, as harmonias É. para tocar com a galera, né? Então isso eu sempre estou fazendo, tocar All the Things You Are, Olha que Stella by legal. Starlight, sei lá, Jet Steps, o que der a gente vai treinando para deixar em cima para não fazer feio, né? Aí na Baixada tem esses espaços aí para tocar esses estilos? A gente faz, né? Não tem, mas a gente faz. Você cria, né? Mas tem um festival de música instrumental que é o Santos Jazz Festival, que é legal para você, um trabalho autoral. Por exemplo, eu já lancei meus discos, Olha que e legal. eu já tenho com os usos também, já participei de vários Uhum. workshops. Então, são uma vez por ano rola isso. Agora tem os espaços que a gente faz para acontecer, né? Você fala de um lugar que você fala, pô, aqui podia rolar. Às vezes pega uma pizzaria, às vezes você pega um barzinho que é música pop, você fala, pô, vamos fazer uma noite aqui de instrumental. Uhum. Então você vai convertendo a galera, né? E Que da fazendo um hora. público. E uma pergunta que eu vou fazer para você agora, não sei se você vai lembrar, né? Mas eu acho que o primeiro filho ninguém esquece. Qual foi a primeira música que você compôs, assim, que você... Como foi seu Ah, primeiro... tá fácil. Tá fácil. Essa música que eu levei para o Festival de Cascavel, que eu me inscrevi no Souza Lima, era um concurso que era no Souza Lima, você tocava lá, tinha um júri e tal, Aham. e aí você passava, eu fui tocar no Cascavel. Então a música chama Tava na Hora, por isso chama Tava na Hora, porque tava na hora de eu fazer o disco, né? Aham. Então, aí eu saí do trabalho que eu fazia com o Guilherme e fui fazer meu trabalho solo, É, e aí eu fiz essa música que chama Tava na Hora. Então essa foi a primeira que eu compus. Que é que meio legal. fusion a música, é meio fusion. Da É bem hora. fusion a música. Eu gravei, inclusive, depois com o grupo Fast Fusion, eles fizeram uma versão que eu gosto muito também. E tem uma versão também com o Glass e com o Igor que está nas plataformas digitais e está no YouTube. Uma versão muito legal também. Que De legal. Tava na Hora. Vou ouvir, vou ouvir. É legal, a primeira composição, né? É muito legal. Vamos dizer, a primeira composição instrumental, É, porque com o Druidas a gente tinha composições autorais de heavy vocal. metal, de blues, né? Aham. Aí, com o Marcos Paulo tem algumas composições de autorais, assim, de trabalho cantado, né? De blues Que cantado, é bem legal. legal, que a gente pretende lançar logo. Uhum. Então é isso. Ah, já que você falou do Guilherme Arantes, como é que foi o processo de tocar com ele? Foi... Como é que você Foi, recebeu o convite? Como é que foi? não, foi um amigo, trabalhava na produção, Uhum. e ele fazia aula de guitarra naquele momento comigo, que é o Memê, que é um grande guitarrista aqui de Santos, e Legal. ele é um grande hold também, produtor, produziu um monte de gente, Uhum. e assim, cuidou da parte de turnê, de show de vários artistas, e nessa época ele trabalhava na produtora que estava o Guilherme Menezes, ele viu lá, precisa de guitarrista, ele falou, mano, não quer fazer o teste? Falei, eu não quero. Não, vamos lá fazer o teste, não, não quero. Aí eu fui lá e fiz o teste e acabou entrando. Ah, que legal. E como foi o processo de tocar com ele? Foi Foi legal? muito Foi, você gostou? bom, Curtiu? foi muito legal, foi um ano bom, foi um aprendizado bom. E, inclusive, tocou o Chico e o Igor e o Cox entrou Olha depois. que legal. Então, Praticamente o mesmo time que você toca. é isso, o Igor, a gente é amigo desde antes disso, né? Eu vejo ele, eu conheci ele tocando molequinho, bem molequinho. Aí foi indicação sua, depois que você colocou lá? Na verdade, eu levei o Chico, que é irmão dele, porque o Chico fazia aula comigo, e aí eu levei o Chico, falei, vamos, vai que o baixista falta. E o baixista faltou lá para fazer o teste. E aí, Ah, o Igor entrou depois, um tempo depois. legal. E as harmonias dele é bem legal, né? Do Sim, Guilherme, né? sim, baita compositor. Baita É, compositor. cara, Ficamos, aquela ficamos música. tocando um ano. Eles seguiram ainda mais um pouquinho, e aí eu quis sair para fazer meu trabalho solo, e aí não parei mais de fazer os discos. Aí Aham. eu demoro, às vezes, para fazer um disco para o outro. Por exemplo, o primeiro foi 2001, 2003, eu fiz o lançamento, aí depois 2006, aí depois Uhum. 2012, que é Vai o com calma. Retratos. Aham. Depois teve Retratos é esse, que eu não mostrei. Olha, Aí depois legal. teve o Live em Santos, que eu gravei ao vivo Porra, com o Pedro Romero e Glécio Nascimento. que da hora. Esse tá pra ver. Esse é ao vivaço, né?
Ó, tem até uma demo, fita demo, eu trouxe aqui pra gente mostrar, ó. Olha, Fita demo, essa é do Druidas, ó. você Essa, consegue isso aí ouvir tudo ainda? deve rodar. Meu toca-fita, eu tenho um Pioneer aqui, eu não testo, mas ele. Tem que digitalizar isso aí para nós, pô. Isso não tá digitalizado, mas. Isso é Acho que raridade. tem uma ou outra no YouTube, tem. Ó, isso aí é raridade. Se você colocar no museu, vai dar uma grana, hein? Não, esse aqui não sai daqui porque é lembrança, não tem jeito. Eu também separei aqui um disco que eu tive uma honra participar, que é o do Vulcano. É uma das primeiras bandas de metal do Brasil, cara. Eu gravei, eu tive a honra de participar do relançamento desse disco. Eles regravaram o disco há um ano atrás, se não me engano, 2. O Zema que me convidou, que é o líder da banda. E aí a gente lançou em vinil. Eu participo aqui, é muito legal. Assim, é o primeiro. Esse disco está completando 40 anos. Heavy metal? É. Vulcano, não sei se você conhece a banda, é uma banda, talvez uma das primeiras a fazer o metal pesado no Brasil, né? Mas é um heavy não na linha do Sepultura, heavy na linha do heavy mesmo. Não, talvez na linha do Sepultura, só que talvez eles são antes. Bem antes. Eles são antes. Cara. Nessa parte, procura que a banda é muito legal. O amigo. Que legal. Aí, na época, o Zema estava fazendo umas aulas comigo de guitarra, e aí ele me convidou para participar do disco. Fazer dois solos. Putz, eu ganhei esse presente de sair um vinil. Legal, cara. E o vinil é tão gostoso ouvir ainda. Você tem, né? Você falou que tem, né? Tenho. É tão gostoso ouvir. Inclusive, eu separei, ó, outra coisa. Esse foi o primeiro álbum de blues, cara, que eu comprei do Eric Clapton, John Mayall Blues Breaker. Caramba, mano. Esse é o primeiro álbum de blues que eu comprei e eu tava começando a estudar blues, aí cheguei na loja, como é importante isso, que hoje em dia não tem. Cheguei na loja e falei, cara, me indica um disco de blues. O cara falou, pode levar esse aqui. E aí você tirou todos os solos daí tudo. Esse aqui é o disco que o Joe Bonamassa decorou. Se você escutar esse disco, você fala, pô, é o Joe Bonamassa, bicho. O legal de ouvir o disco é o chiadinho da agulha, né? Aquele barulhinho. Né? Isso. É bom demais. Eu dou aula numa escola aqui perto, em Paulínia. O dono dessa escola chama Gustavo Navarro, né? Ele é muito estudioso e ele gosta muito de coisa velha, velharia, né? E chega lá na escola dele, tem um toca-vinil lá e fica rolando disco o dia inteiro lá. Ah, que legal. Os alunos chegam lá, tem um ambiente, só fica ouvindo disco lá. Coloca o disco, né? Sim. Ele coloca umas bandas Bee Gees, coloca um monte de coisa. E deixa rodar lá. Que legal, é isso aí. Tem que ouvir de tudo. Que legal. E, assim, você dá aula online, você usa uma plataforma para dar aula, assim, ou você deixa o aluno escolher a plataforma? Tipo, o WhatsApp mesmo, ou o Zoom? Eu deixo à vontade, mas geralmente eu tenho feito pelo Google Meet. Google Meet. Porque o Skype vai parar, né? O Skype também, às vezes eu uso, mas vai acabar, acho que vai para, como é que é, Teams, né? Esse eu nunca usei. Mas eu uso o Google Meet, que acho que é mais fácil para todo mundo. Manda o link, a pessoa entra. Para explicar a parte teórica também? Dá para escrever? Para explicar a parte teórica, eu também... Às vezes eu gravo um vídeo e mando o material em PDF e mando o vídeo também para ajudar. Então, além da aula, tem um material de apoio, assim. Ah, que legal. E você tem um curso gravado na Hotmart, assim, ou não? Não tenho. Eu escrevi um material muito denso para blues. Escrevi sobre blues de 12 compassos. Eu escrevi já 250 blues de 12 solos de blues de 12 compassos. Vários estilos, usando vários tipos de caminhos, tipo, usando escalas diferentes, tríades, blues só com bends, blues só com slide, blues só com... usando escala menor melódica, mix com alta aumentada, escala em tons inteiros. Eu escrevi tudo, e a ideia é um dia fazer ou um livro ou um curso disso, mas eu uso muito nas minhas aulas. O pessoal aprendeu muito com isso, porque quando você passa uma frase, ela pode sair fora do contexto, mas quando você põe uma história completa, você consegue contar, principalmente no blues, contar uma história de começo, meio e fim, que não fica tão difícil
o cara estudar numa semana, porque são 12 compassos, Aham. e o cara, na semana seguinte, tem que me apresentar e a gente discute o assunto. Então, ó, aqui você usou um arpejo, tipo, dó sustenido meio diminuto sobre o Lá7. Por quê? Ah, porque é a terça, a quinta, a sétima e a nona do Lá. E assim por diante. Então, eu uso muito esse tipo de approach para as aulas. Que legal, é bom porque explora uma técnica, né? Que você falou, um blues só com band, ou um blues só. Explora bastante aquele assunto, daí o aluno não acaba. É isso. Não que seja o blues só com bends, mas, por exemplo, exagerado no bend para o cara aprender os bends em lugares diferentes, né? Entendi. E é legal você fazer isso aí, fazer um e-book e tal. Hoje em dia o pessoal está vendendo muito e-book também, né? Eles fazem o Sim, e-book, é verdade. aí É verdade. lançam o e-book, que nem teve um guitarrista, esqueci o nome dele agora. Ele lançou um e-book, cara, ele vendeu pra caramba. Ele fez um lançamento, Ah, vendeu sim. pra Os caramba. usos do meu brother também acabou de lançar um. Diz que está indo muito bem. Que legal. Legal. Sabe quem falou também que está vendendo bastante? Ele fez os materiais e-book, está vendendo pela Amazon. É Sim. o Wanderson Bersani. Ele Ah, sim, sim. falou, ele Legal. teve uma live dele, não sei se você assistiu a live dele, ele estava lá no Texas no dia que ele. Não, nessa eu não pude, mas eu conheço o trabalho dele, admiro e grande cara. Gente boa demais. Ele falou assim, Scott, eu não vou estar no Brasil no dia, ele nem sabia, surgiu de última hora. Mas Sim. eu não vou furar o podcast, não, eu vou fazer lá no Texas. Eu Ah, falei, que legal. aí ele foi lá no Texas, lá tinha um hotel lá, falou, ó, vou pegar o Wi-Fi aqui, Sim, pegou num ponto lá, daí ele falou disso aí, ele falou assim, ó, se você quiser vender seu material, ele falou, o melhor lugar é a Amazon. sim, Diz que na Amazon lá eles têm uma boa divulgação do seu sim. material, né? E você é bem justo assim, né? Tipo, realmente você vê o seu trabalho. Sim. Você É que eu acabo recebe. usando muito nas aulas. Aqui eu gosto de ter esse material para os alunos particulares, né? Online e tal. E por sorte, isso tem ajudado muito a galera a tocar. Então eu acho meio. Acabo deixando mais exclusivo para isso. Talvez eu crie um outro para vender, mas esse eu uso mais nas Nas aulas. aulas, que legal. E obrigado, assim, primeiramente eu quero agradecer muito, né? Tá quase no fim já, mas se você quiser falar mais, fique à vontade. Eu quero Não, agradecer muito, obrigado. cara, pelo tempo que você, pelo que você falou, sua história, né? Eu acho muito legal quando a gente conhece a história de outra pessoa, porque cada um tem um caminho diferente, né? Sim, Mas ao mesmo tempo assim, você e todo mundo que faz música no Brasil é guerreiro, né? Porque é verdade. conviver com a arte no país é só Sim, quem realmente acredita mesmo e porque assim o pessoal fala, né? O Brasil você tem que amar mesmo, tem que amar. sim, E você faz, você consegue viver disso, né? Consegue tudo. Mas assim, tem países que já a cultura é normal os caras valorizar a música, né? Você chega, você vira músico, você vai viver de música, a pessoa valoriza mesmo. Tanto é que tem um guitarrista que foi lá para os Estados Unidos, ele falou, não sei se foi para os Estados Unidos, na Europa, acho que foi na Europa. Ele falou assim, ó, eu fui tocar no metrô lá e o pessoal valoriza pra caramba. Você tá tocando música instrumental, os caras jogam um monte de dólar lá e tal, e joga e sim. valoriza. Aí eu fui fazer isso aqui no Brasil, cara, o pessoal só valoriza se você tocar música com voz. Tocar instrumental, o pessoal não ouve assim, na rua, é difícil. Assim, Sim, é verdade. Ah, eu já tive oportunidade de tocar na rua, toquei um bom tempo na rua aqui em Santos, em uhum, frente a uma livraria, chamava uhum, Realejo, e chama Realejo. Eu toquei muito tempo, todo domingo, por já, 3, 4 anos, na frente na livraria. Cara, era demais, porque parava todo mundo que estava andando ali e chamava atenção. que da E às vezes hora. a pessoa nunca tinha tido contato com aquilo. Era piano, cara, com teu cancelo no piano e eu. A gente tocava só os dois, cara. Era muito legal. Eu achei muito legal a experiência. Fiquei muito tempo tocando assim. A Que gente tocava legal. sempre das 6 às 7. Cara, Uhum. lotava. Então eu acho que é democrático para quem quer, né? Para quem quer, Então também é muito bom isso. Porque às vezes você toca a pessoa. pela Você, música, né? Pela né? musicalidade. Não, a música realmente ela toca.
Mas tem pessoas, não é todo mundo, né? Tem pessoas que não têm a cultura de ouvir música instrumental no Brasil. Ah, sim. Mas Não, é, não. mas é Tinha muita gente legal que que, passava quase e pisava no teu pé, mas não tem problema. mas é legal que você está dando a injeção, ele está mostrando, né, o Cara, trabalho. mas era muito legal, porque também tinha essa galera que. E tinha gente que falava, pô, não vai ter hoje, né? Pode estar chovendo. Então, pô, Acaba virando um ponto, né? Um ponto é, não, turístico. não, virava mesmo, virava mesmo. Chegou um ponto de lotar ali, Que legal. de ficar a mão galera. E em Santos, tem uns lugares aí que vai muito turista também, né? Sim, sim, é verdade, é verdade, é Pessoal, verdade. vai Era bem muito. num lugar bem turístico, assim. E rolava. Inclusive no YouTube tem alguns vídeos disso. Eu fiz, Olha, inclusive fiz meu trabalho solo, já fiz sozinho, com backtrack, que da já fiz hora. com a banda, já lancei meu disco lá, fiz assim, e botei o disco pra vender, muito legal. Que da hora. É muito legal. É bom que você tem uma intimidade diretamente com o público, né? E em outros É, países tem muito isso também. Eu vejo os caras que sim, sim. tocam assim, É, o pessoal fala, aqui você tem razão. O cara vê o artista tocando na rua, já pensa mal, né? Não, não, e talvez tenha essa conotação meio depreciativa. eu lembro que eu Então, tocava instrumental, daí passava as pessoas falando, quando é que vai entrar a voz? isso acontece. Já aconteceu comigo. É, Uma vez o cara falou, cara, a banda tá muito boa, pena que o cantor faltou. é porque não tem a cultura de ouvir a música de É, pedaço. não foi nem por mal, cara, mas o cara mandou essa. Achei muito engraçado. É bom que fica para lembrar, né? Então, Aqui, ó, eu queria muito te agradecer o convite. Scott, obrigado, parabéns pelo seu trabalho, parabéns pela sua carreira, obrigado. parabéns por estar fazendo esse projeto. Eu acompanhei várias lives, a do Miguel, Aham. e vou acompanhar as próximas. Tem o Mozart, Mestre Ó, Mozart, né? Mozart, Pô, né? De Djalma Lima e depois, não? Djalma Lima também, que eu tive a oportunidade de participar junto com ele num projeto que a gente gravou um curso 4x4, que foi Que o legal. Mozart que Aham. capitaneou. Aí foi o Fulvio Oliveira, o Djalma Lima, e aí o Mozart teve a loucura de me convidar para fazer, para falar de guitarra de blues Aham. também. E foi muito legal esse curso, os quatro. Então eu conheço essa turma e o Djalma é sensacional, eu sou fãzão Eu também. também. Eu fiz uma aula com ele na casa dele, mas não sei se ele lembra, mas faz tempo. Lá no Brooklyn, né, uma época, Sei, eu fiz uma aula com ele muito boa na época. que legal. Que Foi legal. uma aula só, mas só que foi a aula. Ah, é Até hoje eu bacana. não consigo tocar o que ele passou. Que legal. Mas É então, isso aí. obrigado. Eu também agradeço você também por, né, por ser essa pessoa maravilhosa assim. E desejo que você continue, né, sempre Valeu. fazendo coisas novas. Queria convidar a galera para se inscrever no canal do YouTube, Uhum. porque a gente vai estar postando esse ano os vídeos do trabalho solo. Então, a gente É. fez o primeiro que convido a quem não assistiu, assistiu o Blues for Travel, que é o primeiro som que a gente gravou desse projeto. E aí no mês que vem vai ter talvez já outra música e assim a gente vai lançando todas. E como é que tá o seu canal no YouTube? O seu nome mesmo? Mauro Hector ou tem outro nome? É Mauro Hector, isso. Mauro Hector Guitarra, né? Tá fácil. Tá bom. E fora o YouTube, qual as outras redes que a pessoa pode seguir? Eu sou o Instagram. O Instagram é Instagram. Mauro Hector Guitar. Uhum. E se a pessoa quiser comprar o seu trabalho, ela consegue chamar Entra no meu site, www.maurohector.com.br. Ah, então tá bom. E aí pode mandar Tá bom. uma mensagem, e já cai direto no meu WhatsApp ou manda pelo direct aqui. Tá bom. Obrigadão, viu, mestre? Obrigado mesmo. Foi um Agradeço demais prazer. aí, boa noite para você, tudo de bom, muitos trabalhos legais pra gente. Opa. Pena que tem que acabar, né? Porque o papo tá bom. Obrigado, Mas valeu demais. tamo junto, meu irmão. Um Tchau, grande abraço, viu? Tudo de bom. Ah, valeu. vou te mandar uma composição minha no PV para você depois Oh, falar para por, mim. por favor, manda sim, adoro. Valeu, cara, Aí obrigado. você dá Bora gravar pode- esse disco aí. Falou, garoto. Grande abraço. Viu? Tchau. Tudo de bom. Valeu.